Se você não vende, você não tem o que administrar, você não tem como se posicionar, você não tem como mudar a vida das pessoas, o seu impacto na vida das pessoas é menor. Quando você vende pouco, seu impacto é pequeno. Eu comecei vendendo pão de prato na rua. Eu tinha 12 para 13 anos, vendia pão de prato em Goiânia, meu pai e meu irmão, na rua, de porta a porta, no semáforo. Mas eu podia até hoje vendendo. Então não é só vender, é saber o que vender e para quem vender. O desafio não é vender para quem quer comprar, é vender para quem não sabe que pode ou que precisa. Porque a venda só acontece quando o cliente entende o que quer e o querer dele está fundamentado geralmente no precisar e no poder. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Brasil que Vende. Eu sou Darlan Souza e eu vou entrevistar uma pessoa que tem resultado na prática, que leva esse Brasil que Vende na íntegra. Esse cara que ele é especialista em gestão, em marketing e vendas para saúde e para estética. Ele é sócio de um grupo gigantesco, Natália Beauty. Receba com muita alegria meu querido Felipe Pacheco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer Adorei quando você me convidou, que eu acho que esse raciocínio que você tem de falar para o Brasil real, de quem vende mesmo, de trazer essa coisa do físico para o digital, é o que está faltando e, cara, conta comigo, tô aqui para ajudar, para contribuir. E eu acredito, você que está assistindo aqui, ó, vai começar a assistir agora, aproveita, porque como ele é de venda e de marketing, vai dar muita coisa boa aqui, vai ter muito insight para você poder pegar e aplicar na íntegra no seu negócio. E para poder começar, eu quero entender um pouquinho como é que foi o começo nesse mercado de saúde, beleza? Me conta como é que foi a sua história lá na jornada do começo. Boa, eu sou advogado, né, cara? Eu sou advogado de formação. Essa é a novidade para mim. Eu sou advogado de formação, já passei por grandes escritórios, tanto aqui no Brasil, quanto trabalhei em Nova York também. E eu fiz Universidade Estadual de São Paulo aqui, então eu tinha todos os requisitos para seguir 100% na carreira jurídica. Uau. Num determinado momento, cara, o que aconteceu? Eu casei com a Natália. E quando eu casei com a Natália, um dia, resumindo muito a história aqui... A gente tá falando de quando? A gente tá falando aqui de 2020. 2020, é pouco tempo. 2020. 2020 eu começo meu relacionamento com a Nath. E, cara, a partir dali, de 2020 para 2021, ela começa a observar o meu trabalho, porque eu era um advogado, mas eu era um advogado mais no drive empreendedor, né, da coisa. Eu sempre participei muito do setor comercial do escritório. Boa. E aí ela via eu fazendo aquilo. Ela falou, pô, vamos parar de construir pros outros, vamos construir pra gente? Legal. E aí foi quando nasceu esse convite, né, compulsório. Legal. Ela falou, Ajuntou o útil ao agradável. Exatamente, não, você tem que vir pro negócio. E aí foi quando a gente realmente se juntou para fazer esse negócio voar. A Natália ela já era muito grande, né? Na época, a gente tá falando de 2020, a Natália já tinha milhões de seguidores. Mas eu sentia que ali, se a gente organizasse o ecossistema, ia decolar muito mais rápido, e foi nesse contexto que eu entrei. E a gente está falando de um ecossistema composto por vários negócios, né? Sim, hoje nós temos vários negócios. A gente tem negócios na área de clínica, né? A gente, inclusive, já evoluiu. Há pouco tempo a gente abriu uma franqueadora e nós temos franquias de clínicas. Hoje são mais de 20 unidades já, né? Em um ano. Então, a gente tem espalhado no Brasil inteiro. Então, a gente tem Manaus, Porto Velho, Belém do Pará, até aqui na região sudeste. Então, é bem bacana o projeto. Além disso, a gente tem uma escola, que é a Beauty University, que é um dos braços de negócio que a gente mais aposta para os próximos anos. A gente tem uma educação híbrida, tanto online quanto presencial. Boa. E a gente tem produtos físicos e a gente tem o nosso braço de mídia, né? Que a Natália atua bem forte nele. Então, ela é embaixadora de algumas grandes marcas e tal. Então, são negócios ali que convivem em ecossistema e se retroalimentam, né? Legal. E como é que é para você crescer nesse mercado que é tão competitivo, cara? Cara, aí é uma pergunta boa, cara. É uma pergunta boa por quê? Porque essa competitividade, essa saturação que as pessoas falam, é uma saturação que, na prática, se você conseguir se posicionar em um segmento específico, isso fica um pouco mais fácil de você navegar. Eu sempre falo que você pode se posicionar em três perspectivas. Ou você se posiciona pelo preço, ou você se posiciona pelo custo-benefício, ou você se posiciona pelo valor agregado. Boa. Né? Boa. Qual que é a grande confusão que eu vejo? Preço, custo-benefício ou valor agregado. Valor agregado. Muito bom. E nesses três, cara, o que eu vejo que é o principal erro das pessoas? As pessoas, elas não sabem qual que é a caixinha delas. Então elas ficam numa esquizofrenia de posicionamento. Uma hora ela quer dar o melhor preço e dar o melhor desconto, outra hora ela quer ter o valor agregado e vender para o mercado premium. E aí o que acaba acontecendo? Confusão não gera conversão. E aí a partir disso, o que acaba acontecendo? A pessoa, por ela não entender qual jogo ela não joga nenhum dos três bem. Uau. Então, eu acho que a saturação do mercado é justamente por isso.
Porque o profissional da estética, ele fala, não, o meu serviço está desvalorizado. Aí ele vai lá e quer cobrar mais. Aí, não, mas eu vou cobrar mais e não vende. Aí faz uma promoção de 50%. Aí ela, não, mas aqui eu tenho 3 protocolos, você leva pelo preço de um. Aí ela vai para custo-benefício. Ou seja, ela não senta em nenhuma das cadeiras. Mas o RXZ que não é só no teu mercado, não, hein? Cara, assim, que riqueza. A gente tá com 5 minutos aqui, mas você falou uns negócios meio forte. E eu vou ter que assistir para poder digerir o que você entregou aqui. Confusão não gera conversão. Não. E eu vejo isso na íntegra, cara. Várias empresas querendo atacar a narrativa de valor, brigando por preço. Gente que fala de exclusividade, mas não tem limitação de quantidade. Exatamente. Não tem limitação de tempo. Não tem como, não coexiste a exclusividade se não houver limitação de preço ou quantidade. Com então, certeza. essa falta de alinhamento, de fato, gera essa confusão de mercado. E aí eu acredito que a grande sacada é falar, pô, tá bagunçado, deixa eu consertar. Exato. E cara, eu acho que esse termo é muito forte, até para as pessoas entenderem, né? Acho que você tem que buscar aqui se você está vivendo uma esquizofrenia de posicionamento, né? Porque você vai se identificar na hora com o que a gente falou aqui. Qual que, então, poxa, me identifiquei, o que eu faço agora, né? Qual que é a próxima? Qual dessas linhas eu sei? Cara, na verdade, quem vai te falar não é você, é o seu cliente. Boa. Não é você. Gente, vocês estão anotando isso aqui? De verdade, você que tá na live aqui, na live não, você que tá assistindo essa gravação, escreve isso aqui, porque isso aqui é forte. Você tem que salvar isso aqui pra poder mandar pra alguém. Não adianta que ele pegar as 3 frentes, cara. Decida uma. E qual que é a decisão sua? É de entender melhor o seu mercado. O seu entendimento tem que estar ligado ao que o seu cliente tá buscando. Exato. E às vezes o cara, não tem um entendimento claro disso e ele quer se posicionar no mercado. Por exemplo, eu vendo o mercado imobiliário. Então, o que mais tem é corretor que tá indo super bem, cara, no Minha Casa Minha Vida, no Econômico, ele fala, não, agora eu quero migrar para alto padrão. É isso. Fala, querido, não é você quem decide isso. Vai doer demais você se adaptar. Qual que é o público que você melhor se relaciona? Qual que é o nicho que está inserido? Tudo isso determina o meu posicionamento. E foi o que você falou agora. É exatamente isso, Darlan. E eu acho que, às vezes, a gente quer fazer o peixe subir na árvore. E aí vai ficar todo mundo frustrado, não é verdade? Porque, cara, você vai passar 10 anos falando pro peixe, sobe na árvore, sobe, aí não vai subir. Não vai subir. Enquanto você falar pra ele, cara, vai aqui, ó, pega o Atlântico, vai lá pra Portugal, ele vai chegar rapidão, cara. Entendeu? E aí é exatamente isso que você falou. Às vezes existe uma habilidade que reúne vários fatores. Eu acho que nunca é um fator, sempre é multifatorial. Mas às vezes você vai ver, cara, aderência de mercado, aptidão de público, ou seja, como é que eu me comunico com o público? Será que eu me comunico melhor com massa, com high ticket, com middle market? Ou seja, como é que eu converso com essas pessoas? 3, região onde eu estou inserido, tamanho do meu mercado. Cara, todos esses fatores, eles vão escolher para você onde que é melhor você se posicionar. E aí o que acaba acontecendo? Eu vejo pessoas dando murro em ponto de faca. Então a pessoa chega e fala, por exemplo, um negócio que eu sempre ouço, você deve escutar isso também. Eu sempre ouço, às vezes, a pessoa fala, não, mas Felipe, essas coisas que você fala é muito bonito, mas a minha cidade tem 10 mil habitantes, aqui eu não consigo fazer isso. Escuto muito isso. Mas demais. Aí o que eu falo pra ela? Eu falei, cara, é o contrário que você tá falando, aí é mais fácil ainda, porque a chance de ter alguém bem posicionado dentro da sua cidade, 10 mil habitantes, é quase zero. Ou seja, se você fizer 50% do que um cara faz aqui em São Paulo, você já é o melhor do mercado. Ou até menos que isso. Até menos que isso. Então acaba que é sempre a visão do copo meio cheio e meio vazio, né? É isso aí. E a pessoa, ela sempre acha que o mercado que ela está inserido, a condição, a circunstância que ela está inserido, ela faz com que a pessoa, ela veja o negócio do lado negativo. Mas na verdade não é. Se você for conversar com seu cliente vai te dizer o quanto você está bem inserido e bem posicionado para aquele mercado, para aquele contexto. Então ouvir o cliente é muito importante. Não tá no meu roteiro, mas eu preciso perguntar isso. Cara, você não aprendeu isso aqui no direito, na advocacia? Onde é que esse homem tava antes de tudo isso acontecer? Que você me falou, você tá contando sua jornada quando você entrou na faculdade ali, direito, advogou e tal. Mas e antes disso? Onde é que você puxou essas habilidades? Eu nunca fui empreendedor. Eu nunca tive ninguém da família de empreendedor. Como? Sério. A minha família é de CLT. Tô falando sério, de verdade, de verdade. E aqui eu tenho que fazer um mérito honroso, que eu acho que faz todo sentido a gente ter isso, né? A gente tem que honrar as pessoas que oferecem isso pra gente. Quem me ensinou empreendedorismo foi a Natália, minha esposa. Natália. Caraca, com ela. Eu virei um grande tradutor. Por quê? Porque qual que é a minha grande habilidade? A minha grande habilidade não é ser empreendedor, mas eu tenho uma grande habilidade em ser um tradutor. Então se a gente conversar aqui Qual é a diferença do empreendedor pro tradutor? O empreendedor, ele faz. Boa. Se você perguntar pra ele como é que ele fez, ele não vai ter nem paciência pra te falar. Ele vai dizer, eu só fiz, cara. Nem sei como que eu faço. Eu fui lá e fiz, e deu certo, e tá tudo bem, vambora, tá? Eu sou um tradutor, eu sou tipo a tecla SAP. Eu pego isso das pessoas e eu sistematizo. E tudo isso que eu fiz foi olhando a Natália.
Caraca, isso é desafiador, hein? Tudo isso. É olhando a Natália, como é que ela fazia isso no dia a dia, como é que ela se portava, qual que era o feeling que ela tinha, porque ela foi, desde o início, ela sempre foi empreendedora, né? Ela trabalhava no restaurante do pai dela, ela não era nem maior de idade ainda. Então ela viveu o empreendedorismo na raça, no raiz, né? Como você falou aqui. Com as suas habilidades, você foi traduzindo isso. Sistematizador. Então, o que eu faço? Eu olho para aquilo lá e eu consigo, de maneira didática, colocar aquilo em perspectiva. Consegue criar método disso? Método. Processos. Começo, meio e fim. Eu consigo falar com as pessoas de um jeito que ela entenda algo que ela só estava olhando e não cabia na cabeça dela. Então, essa é a minha principal habilidade. Entendeu? Caramba. Então, eu comecei a fazer isso observando a Natália trabalhar no grupo Natália Beauty. Então, por exemplo, ela falava, eu fiz isso. Eu falei, você criou um ecossistema de negócio, você sabe, né? Ela falou, não, nunca tinha nem ouvido esse nome. Eu falei, mas é um ecossistema de negócio. Tudo isso que você faz retroalimenta uma coisa. Porque ela fez assim, né? Ela abriu ela começou atendendo. Aí depois ela contratou pessoas para atender para ela. Aí depois ela viu que ela tinha uma demanda de pessoas que queriam ensinar o que ela fazia. Aí depois a pessoa que ela ensinou, ela queria um produto daquilo que ela fazia. E ela foi começando. E ela fazia. Ali ia indo, cara. Ia indo. Eu falei, pô, mas peraí, tem uma riqueza aqui. E a gente começou a sistematizar isso. E por isso que a gente criou uma escola. Uau. Desses modelos de negócio, dessas verticais de receita aí, a escola foi o último que você soltou ou não? Cara, não. O último que a gente soltou foi a NB Franchising. A NB Franchising, ela é responsável hoje pela operação da Na Beauty. Não é mais Natália Beauty, né? A gente criou uma marca que se chama Na Beauty. A Na Beauty é a nossa rede de clínicas, né? De franquias. E nós temos a matriz que antigamente se chamava Natália Beauty Clinic e hoje se chama Na Beauty Concept, que é a nossa flagship. De toda a rede, né? Que fica lá na Rebouças, etc. Que é aquela coisa toda florida e tal. Sim. E aí, qual que é o ponto? O ponto é, a partir do momento que você lança um negócio, você tem que ter na sua cabeça, isso na minha perspectiva, qual que é seu motor 1, seu motor 2 e seu motor 3. E muitas vezes seu motor 2 ultrapassa o motor 1. O que aconteceu com a Natália foi isso. O motor 1 dela, o que era? Era atender. Então era clínica. Depois ela começou a ensinar. Depois a receita do motor 2... ficou maior que no motor 1. Porque a educação cresceu mais que clínica. Aí depois ela falou, não, tá, como é que a gente escala agora a clínica? Franchise. Pode ser o franchise, pode ser unidade própria, pode ser sócio operador, enfim, tem vários métodos, né? Licenciamento, enfim, são vários. Sim. Mas o que ela fez? Ela falou, não, eu vou expandir agora o meu motor 1 de novo. Aí foi lá, tracionou o motor 1 de novo. Só que pro motor 1 tracionar, a educação também é tracionada. Porque quanto mais clínica eu tenho, mais profissional eu preciso. Uau. E aí uma coisa vai retroalimentando a outra. E no meio disso tudo, quais são os insumos que esse pessoal usa? Material. Cosmético. Então, tudo isso está interligado. O que eu sempre falo, tô falando demais aqui, não, né? Eu quero poder te ouvir. Prepara que tem muita coisa para hoje. Uma aula. A única coisa de tudo isso que a gente está falando, que é um alerta que a gente tem que fazer para as pessoas, você que está vendo aqui a gente, eu queria que você pensasse muito bem no que eu vou falar agora. Por quê? Porque você vê a gente falando aqui, né? O Darlan tem múltiplos negócios. Eu cheguei aqui, ele já me contou de uns 10. E aí eu falo de ecossistema aqui, você vai falar, cara, o meu erro é não ter um monte de negócio. Calma. Não é isso. Concordo. A primeira coisa que você tem que fazer é dar muito certo em uma coisa. Boa. Para depois você diversificar. A Natália, antes dela diversificar tudo isso aqui que ela construiu, ela fez algo muito grandioso em clínica. Ela virou uma autoridade em sobrancelha para depois diversificar o negócio dela. Qual que é o erro que eu vejo hoje, Darlan? O pessoal quer fazer 5, 6, 7 coisas. E aí sem consolidar uma. Sem consolidar uma. Aí se você não consolida uma, todas você começa do zero. Qual que é a diferença aqui, tá? Quando você começa do zero, 5, 6 coisas diferentes, a sua jornada é começar do zero, 5, 6 coisas diferentes. Se você coloca, vai lá, 20% de energia em cada coisa, já sabe o resultado. Quando você tem um negócio que deu muito certo, você nunca começa do zero no outro. Não. Porque as pessoas que se relacionam com você já são maiores, seus fornecedores são maiores, suas influências, seu network, tudo. Sua base de clientes já é maior, seu cross-sell já fica muito maior. Ou seja, tudo não é do zero. Então acaba que essa consciência as pessoas não têm. Elas querem criar várias coisinhas pequenas. E aí elas ficam lutando aqui, ó, com várias coisas pequenas e a coisa não dá certo. Eu acho que essa é uma das grandes questões da área da beleza. Eu sempre falo assim, ó, eu percebo que algumas pessoas caem nessa ideia de, pô, preciso ter múltiplas rendas. Tem muita gente que prega isso na internet, né? Sim. E tá tudo bem. Só que, cara, eu sempre falo o seguinte, cara, como é que eu deixo um negócio muito ruim? Quando eu crio um outro negócio muito ruim? E o cara não tem um primeiro negócio consolidado, ele quer abrir o segundo, o terceiro. Cara, eu acredito no hiperfoco.
Sim. Eu só fui diversificar meus negócios aos 36 anos. 35 para 36 anos. Olha só. Mas, pô, depois de ser o melhor corretor da América Latina, depois de ter incorporação imobiliária, construção, aí eu fui para educação. E eu só fugi do meu viés principal agora, há um ano atrás. E te digo, todo dia, eu acho que o teu maior desafio é dar não pra coisa que aparece. Total. Porque toda hora tem alguma coisa querendo tirar do foco. Prepara pra isso. Toda vez que você começar a dar certo em algo, vai vir alguma coisa pra tentar te distrair. Eu tô gravando hoje, essa é a terceira gravação que eu gravo hoje. No intervalo da segunda pra terceira, eu saí do negócio. Tô te falando. Eu saí de um negócio, tem nem meia hora. Eu saí do negócio. Porra, por quê? Pra mim, o meu desafio não é dar sim, é dar não. Porque a gente tem a mente empreendedora, você vê muita possibilidade, a sua cabeça pensante, a sua visão fora da caixa, você começa a ver muita oportunidade no colo de alguém que não executa. Só que, cara, às vezes o cara não executa porque ele não tem iniciativa. Então não adianta só você entrar com a sua visão se não houver a competência operacional de lá. Então, às vezes você vai investir uma energia naquilo que não vai dar ROI. Então, o teu desafio é dar não. E você que está no seu primeiro negócio, amigo, faça esse negócio dar certo, para depois você escalar para o segundo. Mas faça o segundo negócio que tenha a ver com o seu primeiro. Não vai, tipo, pô, eu tenho um restaurante, vou abrir uma clínica. Não, cara. Sim. Tem um restaurante, vai criar, sei lá, uma linha de produção de marmita. Sim. Pô, senão depois você dá tiro pra tudo quanto é lado. E aí chega no final, porque tudo no final do dia tem a ver com o tempo. Sim. Eu acho que a maior dádiva do ser humano é o tempo. É o que eu faço com o meu, o que tu faz com o teu. Por que tem gente que prospera, bate milhão antes dos 20, tem gente que chegou a 60 e não conseguiu bater? Porque alguns soube aproveitar o tempo, soube aproveitar as oportunidades, soube gerar isso aqui. Agora, quando eu deixo meu tempo perdido na mão de coisas que nem sequer eu acredito, cara, eu vou patinar. E você sabe qual que é o maior desafio, cara? Agora, jogo limpo aqui para as pessoas não acharem que é guru de palco. Você tem que estar pronto durante o seu hiperfoco para falar não para possíveis negócios melhores que o seu. Toda hora surge, né? Toda hora, cara. E potencialmente até pode ser. Potencialmente pode ser. No papel, ele pode ser melhor que o seu negócio. Só que sempre vai aparecer uma oportunidade que, a princípio, no papel, é melhor que o seu negócio. Ou até que já está tracionando e é melhor que o seu negócio, para fazer você sair do seu foco. Então você tem que estar pronto para falar não, até para negócio. Que podem ser. Que pode ser melhor que o seu. E é difícil, hein? É difícil, pô. Difícil pra caramba. Difícil. Como a gente tem nós fomos consolidados no mercado imobiliário. Eu tenho uma tese que eu carrego que eu acredito que eu já perdi algum negócio por conta dessa tese. Mas eu ganhei muito mais do que eu perdi, e você vai ouvir. Toda hora surge alguém no meu Instagram, às vezes no meu WhatsApp, fala assim, cara, tô com um negócio bom demais. Querido. Um projeto. Não. Na minha opinião, negócio imobiliário bom não muda de setor. Negócio imobiliário bom arremata no próprio quarteirão. Quando o negócio troca de setor, já não é tão bom, porque não achou alguém que acreditasse a ponto na vizinhança, a ponto de ter que mudar de setor. Agora, quando muda de estado, amigo, na minha percepção, não achou um trouxa aí na tua região, tu quer achar que eu sou o trouxa? Não. Negócio quando é bom não muda de setor, cara. Eu sei que tem negócio que vai mudar, mas assim, como a gente trabalha no final do dia, a soma e a subtração tem a ver com o tempo, eu prefiro perder alguns negócios que eu teria tido se eu tivesse gastado o tempo do que eu gastar o tempo de encontrar eles. Na final do dia, me sobra tempo para poder aportar naquilo que eu acredito que está fundamentado. Então, isso que você está falando é muito real, porque, naturalmente, quando o cara começa a despontar com um, sempre vem uma distração, e esse é o desafio, cara, dá não. Sempre. E todo dia surge alguém e fala assim, cara, tem um negócio bom demais. Porra, a gente tá na internet. E aí, o cara acha que, porque tu tem seguidor, o cara acha que é o seguinte, já foi o tempo disso, viu? Vou te fazer uma revelação. Antigamente, você pegava alguém com audiência no Instagram e fizesse um post no Stories, chovia de seguidor. Hoje não é assim mais não, amigo, porque o nível de consciência da audiência mudou. Então, não é eu fazer um Stories, a sua empresa, que você vai vender múltiplos. Não é isso. Larga de achar bobagem. Então, toda hora surge alguém que, porque vê que você tem audiência, e fala assim, nossa, eu vou te dar um pedaço. Quando o cara me fala que vai me dar um pedaço, meu amigo, se fosse bom, tu nem me oferecia, tu guardaria no baú a 4 chaves. É ou não é? Com certeza. Quando fica oferecendo no máximo, demais, você venderia. Exatamente. No máximo. Falar, cara, ó, eu acho que você tem uma adesão aqui ao meu negócio, eu tenho uma proposta aqui pra você entrar, porque a gente tem sinergia, mas você tem que comprar, ok? De graça, amigo? Pô, eu vou te falar, surge toda hora. Esses dias pra trás eu entrei de sócio numa operação aí que eu tive que pagar.
E eu prefiro entrar pagando que esse de graça sai caro depois. Sai muito mais caro do que pagando. É verdade. Mas vamos lá, você falou muito na Natália aí, e eu quero te fazer uma pergunta que tem a ver com relacionamento. Claro. A gente vive um mundo hoje onde você deve conhecer alguns empresários que, porra, prega a tese, tipo, cara, eu e minha mulher, a minha mulher não trabalha, ou então ela toca o negócio, ela toca o seu. Como é que você lida com essa sociedade em casa, no negócio? Como é que é essa parada? Que eu também tenho isso em casa. Não, e é engraçado que é a primeira pergunta que todo mundo faz. É, né? É a top 3, vai. Uhum. Cara, eu e a Natália, eu poderia falar um discurso bonito aqui, né? Mas não vou fazer isso. Eu e a Nath, no começo, era um quebra-pau danado. É mesmo? Era um absurdo, um quebra-pau mesmo. Quebra-pau. Por quê? Porque nós dois somos ultra dominantes. Então, quando começou essa relação, cara, era complicado. Uau. Era complicado demais. Saía faísca de fogo. Demais, muito, muito. E assim, sem filtro, né? A gente aprendeu a trabalhar com o outro. Por quê? Porque a gente chegou um momento que a gente falou, cara, a gente tá com vontade de fazer esse negócio dar certo ou não? Que é uma decisão, né? Então a gente começou a se organizar por zona de competência. Boa. Vamos ser sinceros, vamos ser imparcial, vamos tirar o casamento da equação. Tira o ego. Tira o ego. E vamos entender no que cada um é bom de verdade. Bom, que é muito melhor que o outro. A gente começou. Nisso aqui. Ótimo. Então, nesses departamentos aqui, você é muito melhor que eu. Então, aqui, a gente vai ouvir o outro sempre, etc. Mas você tem a palavra final. E nesses aqui, que é o meu departamento, é a minha zona de competência, é a minha zona de talento, eu tenho a palavra final. Combinado? Combinado. A partir daí, tudo melhorou, cara. Caramba, cara. Tudo melhorou. Por quê? Porque você pode espernear... Pode espernear o tanto que for, mas eu nunca vou ter a última palavra numa decisão, por exemplo, de posicionamento dela para as massas na rede social. Porque isso é a zona de competência dela. Ao mesmo tempo que um investimento de um novo negócio, etc., não vai sair se eu não falar que tem que sair. Isso é tirania? Sim, é a tirania das competências. Porque a gente tem muito medo, né, de falar que alguém tem a última palavra em alguma coisa e falar que aquela pessoa está se submetendo a outra. Isso é uma besteira sem tamanho. Uma besteira sem tamanho. Se você acha que você vive numa democracia na sua empresa, prepara para quebrar. Porque não é assim que funciona. Não mesmo. Você precisa ter a última palavra em determinados setores por alguém específico que vai assumir a bronca daquilo pro bem ou pro mal. Boa. E quando você tem, muitas vezes, qual é o principal erro que eu vejo em casais empreendedores? Eles não conseguem separar isso. E aí fica naquela bola dividida. E cachorro com 2 donos morre de fome. Então, o que acaba acontecendo? Quando uma pessoa não quer desagradar a outra, para onde que arrebenta? Para a empresa. Então, hoje a gente tem um combinado que é seguido à risca em relação a isso. Então, a gente tem um verdadeiro poder de veto mesmo, cara. Nas respectivas zonas de talento, nas respectivas zonas de competência. E olha só, é muito rico o que você está falando, porque é muito simples, cara, e fácil de aplicar. É uma conversa franca, honesta, entre duas pessoas que têm um objetivo comum, que é o sucesso de algo, né? Pode ser... Porque, infelizmente, o maior motivo de separação no Brasil chama-se falência, problema financeiro. Sim, com certeza. Então, pera lá, se eu blindo o nosso negócio, eu estou blindando também o nosso casamento. Com certeza. E, cara, nada melhor do que você estabelecer isso por nível de competência. Então, peraí, naquilo que eu sou insubstituível, eu piloto. Aquilo que você é insubstituível, você pilota. E pilotar e ter voz de comando. Exato. Porque, às vezes, o problema é que um quer provar pro outro que a sua tese tá certa. É isso. Porque essa competição, cara, ela é inata do ser humano. O ser humano, por si só, ele tem uma necessidade de competição para sobrevivência. Então, quando você tá dentro de um relacionamento, você tem que deixar o ego fora da mesa durante os combinados. Porque, cara, de verdade, a maior falácia que existe é você falar que você domina 100% do seu ego e ele tá sempre fora. Não, ele tá sempre aqui, cara. É igual escovar o dente. Você escovou um dente, você não precisa mais escovar? Você tomou banho, você não precisa mais tomar banho? Não, cara, o ego é a mesma coisa, é igual, é a mesma coisa, é o mesmo ritual diário. Igualzinho, você precisa escovar o dente todo dia. Da mesma forma que todos os dias você precisa pensar na palavra ego e falar, cara, eu estou sendo aqui uma pessoa com o ego ferido? Eu tô tomando essa decisão com base no ego ou com base na razão da coisa?
Então, eu acho que isso é algo que você tem que ser lembrado o tempo todo por você e por quem você ama, quem tá perto de você. E eu acho que esse combinado entre o casal é muito importante. Da pessoa poder falar isso pra você. Boa. Falar, cara, E tira o vocês ego da têm, mesa e vamos tomar essa decisão. vocês têm ritual do tipo, eu não falo de negócio em casa, eu não tenho essa frescura? Não, ao contrário, velho. A gente fala o tempo todo, não Que existe bom que eu ouvi separação. essa resposta, porque eu também sou desse. Não tem isso não. Cara, você não, caiu Você a viu minha caneta sala 7 ali, né? horas, eu vi. A minha sala é do lado da minha mulher. Inclusive, na minha sala é o seguinte: a minha sala tem uma plaquinha chamada Sala do Mestre. Da minha mulher, a sala de quem manda no mestre. Entendeu? E o povo fala, porra, cara, é porque, na boa, toda hora tem um que vira e fala, não, é porque lá em casa cada um toca o seu negócio. Deixa eu te falar, a grande verdade é o que eu acredito, tá? Acredito por experiência. Eu lido com muita gente rica. Meu irmão, o cara não quer ter a mulher na empresa, sabe por quê? Porque de repente ele tá tendo relação sexual com a secretária. O cara não quer ter mulher na empresa porque, infelizmente, ele tá desviando dinheiro, que ele nem declara pro casamento, porque é uma comunhão parcial ou uma separação total. Então, é um rolo tão grande que ele cria no próprio negócio, que quanto mais longe a mulher ficar, mais seguro é. Ou seja, é só mentira, cara. Então, nada melhor do que ser só uma mulher que você possa se relacionar. Então, tem hora que eu tô aqui na empresa falando do casamento, tem hora que eu tô lá em casa falando de negócio. Exato. Então, não ter essa regra, eu acho que é o melhor dos mundos. Não ficar limitado nessa prisão, sabe? Eu também acho, cara. E eu acho mais, cara. Eu acho que a vida, a vida é uma só. Você não aperta botão pra pensar ou não pensar em alguma coisa, né? Por mais que você pode ser um monge budista, cara. Uhum. É impossível você controlar 100% da sua mente. Não dá. Então, o que vai acontecer? A sua mente, ela vai a todo momento te fornecer pensamentos que você não queria naquele momento, mas que você vai trabalhar, que você vai ressignificar, etc. Quanto mais conversa, cara. Imagina. Ou você vai ficar sendo falso o tempo todo, falando, não, a partir das 8 caiu a caneta, que você não vai conseguir. O pensamento tá aqui, concorda? Mas você tá escondendo. Não vou falar disso, não vou falar disso. Mas aí, você só tá trabalhando isso. Sua energia é 100% do trabalho, por quê? Porque é a energia do conflito entre estar pensando no trabalho e não falar. Boa. Ou seja, você vai ficar das 8 até a hora que você dormir nesse conflito. Nossa. Ao passo que, se você pegar 10 minutos e falar, tô com essa preocupação aqui, ó, eu acho que vai dar... Vamos resolver? Vai dar um chabu aqui, o que você acha? É verdade. Amanhã eu vou falar com fulano e a gente resolve isso, é verdade. Boa. Vai, vamos abrir um vinho, vamos comer. Pronto, você resolveu. Agora, se você tivesse esse combinado, você ia ficar das 8 da noite até meia-noite, a hora que você dormisse, pensando no conflito. E acordar Tem um problema e não posso falar, porque é um combinado. E quando não resolve, eu acho que o motivo de separação é a falta de diálogo. Total. Quando não consegue conversar, cara, não tem maturidade pra você resolver na hora, meu irmão, isso aqui vira um muro. Eu sempre falo o seguinte, ó. Por falta de diálogo, os relacionamentos criam muros. O casal, daqui a pouco, não consegue nem se enxergar. Né? Porque criou um muro estabelecido na falta. São pequenos probleminhas. Eu, na minha casa, com a minha mulher, eu tenho uma tese. Cara, nós não dormimos brigado. Sim. Porque na Bíblia diz o seguinte, eu deixo meu pai e minha mãe e me torno um com essa mulher. Então, se eu sou um com ela, e se na briga o meu interesse é mostrar pra ela que eu tô certo, meu amigo, eu abro mão da razão pra poder ter paz. Lógico. Não é que eu vou me sabotar, mas eu tenho a hora certa de conversar. E faz muito mais sentido, né, cara? Opa! Faz muito mais sentido, porque, de novo, eu acho que muitas vezes as pessoas, elas não têm consciência do estrago que as decisões emocionais e egóicas fazem no médio e no longo prazo da vida delas. Porque às vezes ela tem uma sensação de dopamina no curto prazo de ter razão e ela sacrifica o médio e longo prazo por ter tomado aquela decisão. Não, eu provei que eu tava certo. Aí você tem uma descarga ali de, sei lá, de 2 minutos de, nossa, tô bem, tô certo. Aí depois, o que vira isso? Me fala uma coisa aqui, ó. Seguindo essa mesma linha, qual foi a decisão, né? Uma vez que vocês dividem as decisões por níveis de competência, qual foi a decisão mais ousada que a Natália quis tomar, que de repente você mesmo com receio precisou concordar? Cara, teve várias, velho. Mas eu vou falar uma aqui que foi bem emblemática e as pessoas conhecem. Quando a Natália teve a ideia de atender os participantes do Big Brother Brasil. Porque a gente não tinha nenhum tipo de contrato com a Globo, nada. Ela simplesmente se hospedava no mesmo hotel que eles, ela ia lá com a cara e coragem para ver se eles iam estar lá, para talvez atendê-los depois e ter esse alcance todo. Caramba. E ela levava a equipe inteira. A gente já fretou jato para levar todo mundo, porque era em cima da hora, assim. Ah, saiu, então vamos, tal. Aí conversava só com os assessores que estavam fora, tal, e fazia esse combinado com as pessoas.
E eu lembro Você que teve receio. eu tive muito, ela tava grávida, era de madrugada, era um negócio assim que não fazia sentido na minha cabeça, pra nem saber se ia fazer o negócio mesmo, tá? Era tudo nebuloso. E ela chegou pra mim e falou: essa é a minha zona de competência, eu vou fazer. Você quer vir comigo? Aí é com você, eu vou. Porque eu sei que é importante. E realmente era. Nessa época ela ganhou, sei lá, mais de 3 milhões de seguidores. Cara, Só fazendo isso. Ela fez foi 2 que ano Big mesmo? Brothers. 2021, 2022. Ela fez os 2 anos. Foi o que mais bombou, né? No pós-pandemia ali. Eu não sei se foi 2021 ou 21, 22, mas foi uma dessas combinações. Você tá me contando uma vez que você foi lá com um frio na barriga, concordou e deu muito bom. Teve alguma vez que você concordou que deu ruim? Já. Quer falar? Se importa de contar pra nós Cara, só um detalhezinho? Já. A Natália, ela tem uma emoção muito forte, né? E ela já fez algumas contratações que foram absurdas, assim. Que não faz o menor sentido. Só que na cabeça dela fazia muito sentido. Sério? Porque ela falou, não, eu senti que essa pessoa tem que estar comigo e tal. E a pessoa vinha lá de um lugar longe. E aí passava 3 dias, a equipe inteira olhava pra mim e falava, Felipe, não faz o menor sentido. O que tá acontecendo aqui? Eu falei, gente, não sei. E aí passou uma semana, ela falava, realmente, não... Não faz sentido. Cara, olha só que aí movimentava muita coisa, a vida de muita gente, entendeu? Ela falava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso agora? Porque assim, ela sai de cena, entendeu? Ela fala, não, deixa lá. Não, resolve aí. Aí eu apago o incêndio. Pô, e é engraçado você falar isso pra mim, porque eu tô lembrando da minha mulher, meu irmão. Tipo, semana passada, a Ingrid chegou pra mim, aconteceu uns fatos nos últimos dias, eu tenho que mandar algumas pessoas embora e tal. Natural, pô. A vida do empresário é marcada por ganhos e perdas. Tem hora que você ganha, tem hora que você perde, tem hora que você abre mão e tal. E é dolorido mandar embora. E eu sempre tive mais dificuldade, eu sempre fui mais apegado com pessoas. Minha mulher é mais, tipo assim, preto branco, entendeu? Não tem muita emoção. Sim. Rapaz, semana passada aconteceu um fato aqui que eu acabei cortando a relação com uma pessoa e, na verdade, nem fui eu que cortei. Eu tava viajando na Copa, fui lá, fiquei 10 dias fora. Ela só falou assim, ela só ligou pra mim, amor, mandei o fulano embora, hein? Porque ela nem queria que eu contratasse. Eu contratei de teimosia. Ela de lá resolveu pra mim. Ela só falou assim, amor, já resolvi, tá? Mandei o fulano embora. Eu falei, como assim? Amor, eu resolvi, sabe que tinha que mandar embora? Eu resolvi. Eu falei, pô, amor, obrigado. Cheguei aqui, aí a gente conversando em família, ela jogou pra mim e falou assim, tá vendo, amor, ó, você tem que pensar em me ouvir mais. Cara, eu vou te falar uma coisa, maldição de mãe é maldição de mulher, filho. Se teimar com a tua mulher, cara, atrai, 7 anos de azar. Todas as vezes que eu teimei com a minha mulher, e eu não tô nem falando de círculo de competência, porque nós homens, às vezes, não temos essa visão mais aguçada, principalmente sobre pessoas. Todas as vezes que eu falei, não, amor, mas essa pessoa é boa, amor. Deixa eu colocar, amor, não senti paz. Eu teimei e deu errado. Então, só que uma vantagem que eu vejo é o seguinte, ó. A minha mulher, ela nunca fica jogando na minha cara depois. Tá vendo? Eu te falei aquela vez. Porque o problema é esse, cara. A pessoa fica remoendo aquilo e joga a culpa. É importantíssimo o que você tá falando, cara. Importantíssimo. Uma das primeiras boas regras de convivência do casal empreendedor é não ficar jogando na cara os erros. Por quê? Boa. Primeiro, é tão certo como o sol vai nascer amanhã, é que ambos vão errar. Isso é um fato. Ah, mas erra menos. Cara, não vamos entrar nesse mérito. Mas ambos vão errar sempre. Ou seja, se você já parte do pressuposto, você já tem a premissa que ambos vão errar, então você já parte da premissa que você vai provocar conflito a partir do erro da pessoa 100% das vezes. Ou seja, você já está instalando dentro do seu casamento a cultura do conflito. Porque ou você parte do pressuposto que você nunca erra, ou que a pessoa nunca erra, então não vai ter conflito, se você adotar a postura que você tem que conflitar. Sim. Não é? Ou você tá falando pra mim que não, que se você vai falar, ó, viu, falei, etc., você já vai estar falando pra mim que durante o seu casamento você vai conflitar todas as vezes que um ou outro errar. Então não faz sentido. Se você pensa nessa perspectiva, não faz sentido. Mas na hora, é a decisão de 2 minutos de dopamina barata, de prazer imediato, sacrificando o médio e longo prazo. Sacrificando um casamento. Exato. E parece ser simples, e de fato é, mas como as pessoas complicam isso, né? Demais. Porque, cara, não é só a relação societária, não. No casamento, numa relação de parceria, numa amizade. Querido, se você resolveu perdoar, não faz sentido você ficar remoendo toda vez que a pessoa parecer que vai errar. Porque aquilo gera um peso de culpa tão grande. E a minha mulher, ela sabe separar muito bem isso, sabe? Eu agradeço porque hoje ela é minha sócia em tudo. E é muito louco porque eu sou o cara que apareço, né? Na internet, eu sou o cara do palco, parará.
Mas eu não seria 1% do que eu sou se eu não tivesse a Ingrid do meu lado. Legal, cara. Com a visão dela, com a maturidade, com o racional dela. Então ela é um radar pra mim, sabe? E cada dia que se passa, mais eu olho e falo assim, cara, eu preciso ouvir ela. Então, inclusive, mulher, você que tá me assistindo aí, ó, faz só o corte desse link, manda pro teu marido, fala assim, tá vendo, amor? Aí, Felipe, tá vendo, amor? Eu falei pra você fazer a mesma coisa. Mas é, cara. Não falo isso não, eu tô brincando. Mas é verdade. Toda vez que você não alinha a decisão... Porque quando você alinha a decisão, mesmo que a pessoa não concorde, você concorda que ela tá embarcada. Ela tá embarcada. Boa. Ela embarcou, ó. Não concordo, mas diante das premissas que a gente tem aqui, dos combinados que a gente tem, vamos junto. Outra coisa é teimar, falar que vai fazer, outra pessoa falar, olha, não faz, não tô com paz, tal, e a pessoa não embarcar. Porque ela pode não te falar nada, Darlan. Concorda? Ela pode não falar nada. Eu não falei nada. Mas você sente, como você acabou de descrever você aqui. Sabe, não. Você sente que você fez merda. Você fez merda. É, não é? Você sente no seu coração, você fala, cara. E tem que voltar com o rabinho no meio das pernas depois é ruim, hein? Não adianta. Resumo, não tem, meu irmão. Eu sempre brinco assim, amor, eu vou tentar sempre te convencer, porque eu sou argumentativo. Mas se você acredita até, sustenta. Sustenta. Por nós. É, por nós. Por mim também. Exatamente. Por mim. Exatamente. Amigo, o que é o diferencial de uma empresa e qual que é o maior diferencial da sua? Cara, vamos lá. Eu acho que o maior diferencial de uma empresa, cara, é uma pergunta muito simples de você achar. Eu já me perguntei muito isso. Muito mesmo. Cara, e dos últimos tempos tem me perguntado ainda mais. E eu cheguei a uma conclusão que até eu vou dar um conselho pra quem tá assistindo a gente aqui, como encontrar o seu diferencial. É o seguinte. Faz uma pergunta pra você mesmo, que é a seguinte. Se tudo que eu faço no meu negócio simplesmente desaparecer amanhã, 6 horas da manhã, quem e por que as pessoas vão sentir falta de mim? Uau. Se você parar pra pensar, essa pergunta ela é muito profunda. Por quê? Porque se você faz uma coisa que ninguém vai sentir falta, ou que ninguém vai pensar, cara, que sacanagem que não existe mais aquilo. Aquilo é o seu maior diferencial. Você concorda comigo que, cara, e você não precisa ser o suprassumo do setor que você atua. Amanhã, se todas as lojas do McDonald's fecharem, eu vou ficar triste, cara. Eu gosto de comer McDonald's de vez em quando. É verdade. Eu gosto. Também. Se a Disney fechar amanhã, eu vou ficar triste, cara. Por quê? Aí começa a enumerar os porquês. Esses são os seus maiores diferenciais. Uau. Então, eu acho que as pessoas hoje, elas esquecem de fazer o discurso, de novo, na perspectiva do cliente, do que o cliente vai sentir falta se você simplesmente parar de fazer o que você faz. Esses são os seus maiores diferenciais. Hoje, se o Grupo Natália Beauty desaparecer amanhã, eu acho que muitas mulheres, elas vão ficar sem ter um local onde elas possam adquirir sua independência financeira por meio da beleza. E vai fazer falta. E esse é um grande diferencial que a gente tem. Elas vão ficar sem um local que é muito mais do que um serviço estético, mas é uma potencialização de autoestima, que também é um grande diferencial que a gente tem. E 3, elas vão perder a referência de uma pessoa que nunca desiste, que é a Natália. Porque muitas pessoas que não desistiram até hoje foi porque viram ela não desistindo diante de todas as dificuldades. Se ela desiste, uma referência a menos de pessoa resiliente no mundo acontece. Então você perde uma referência. Uau. Então esse eu acho que são os principais pontos que queria até compartilhar com as pessoas aqui para as pessoas pensarem em si próprias. Porque às vezes as pessoas estão na roda do rato, né? Elas estão fazendo tudo no automático já faz muito tempo, já faz muitos dias, muitos meses, muitos anos. Teve uma vez que eu fui numa palestra, que eu estava palestrando, que eu perguntei para as pessoas o seguinte, eu perguntei para elas assim, pessoal, quem aqui tem um projeto engavetado há 1 ano que não começou? Sei lá, 70%, 80% das pessoas levantaram a mão, cara. Falei, tá bom, vamos voltar um pouco mais. 5 anos. Quem aqui tem um projeto? Pode ser de um hobby, pode ser aprender a tocar um instrumento, pode ser visitar um país, pode ser alguma coisa que você tá esperando, que você já sabe que você quer muito. Você tá esperando e ainda não fez. 5 anos. 50% continuou com a mão levantada. Eu falo, não, agora a gente vai apelar. 10 anos. Pelo menos 25% estava com a mão levantada ainda. O que isso significa? Significa que muitas pessoas não vivem o propósito
que elas querem na vida delas diante do negócio que elas escolheram fazer. Então, muitas vezes a gente precisa sim fazer o que precisa ser feito. Porque é muito importante que você não faça as coisas só por paixão. Você tem que fazer as coisas que precisam ser feitas. Mas mais do que isso, cara, você precisa unir isso a um propósito onde, se você sumisse amanhã, as pessoas vão sentir falta de você. Não, forte, viu? Forte. Forte e ao mesmo tempo simples, mas tão complexo na cabeça de quem nos assiste, porque eu ouço muito essa pergunta, sabe? Darlan, porra, como é que eu me diferencio no meu negócio? Para mim, diferenciação tem a ver com o que você faz que diferencia o seu concorrente. Porque eu vejo as pessoas dando nome de diferenciação para as coisas que são óbvias, que justificam, inclusive, o cara pagar. Por exemplo, testa isso aqui numa palestra sua. Me fala aqui quais são os maiores diferenciais do seu negócio. A maioria vai falar, é porque eu sou honesto. É porque eu sou bom no que eu faço. É porque eu entrego no prazo. Querido, isso aqui nunca vai ser diferencial, porque isso aqui é obrigação e dever. É isso que justifica o meu dinheiro pingar da minha conta na tua. É isso que movimenta a economia. Esse é o mínimo que eu espero, é que tu seja honesto. O mínimo que eu espero é que tu entregue no prazo ou que me entregue o que eu contratei. É o mínimo. Diferenciação é você fazer aquilo que ninguém faz. Diferenciação é você tocar onde ninguém toca. Diferenciação é o que faz o cliente voltar. Aliás, eu vou além. O cliente só é teu quando volta. É o cliente que compra, recompra, te recomenda. É o cliente que tem relação perpétua, é o que vira defensor da sua marca. Com certeza. E não tem como eu passar por esse momento sem lembrar do que vocês viveram. Onde, infelizmente, por um momento, alguém foi lá de forma maldosa e se ocupou da imagem usando um hype de um corte. Quando não se tem um diferencial muito enraizado, isso coloca em xeque o que aconteceu, coloca em xeque a reputação de uma empresa. Agora, quando se sabe quem é e quais são os valores diferencial, isso só potencializa essa. Tô certo ou tô errado? Cara, eu acho que você tá certo e tem um ponto aqui no episódio que é o mais importante. Eu sempre procuro, cara, entender o que cada situação que eu passo tem pra me ensinar. O que você aprendeu com essa? Eu aprendi uma coisa muito importante, cara. Eu aprendi que a gente precisa construir um ambiente onde as pessoas, elas querem estar perto de nós por aquilo que a gente transmite genuinamente. Porque muitas vezes, cara, os discursos prontos, o que eles ocasionam, né? Os discursos prontos são aqueles discursos que você tem na ponta da língua 100% de todos os entregáveis, de todas as questões, de todos o escopo do projeto, etc. Isso aqui, cara, hoje, a inteligência artificial faz melhor que a gente. Opa! Muito melhor. O que ela não faz melhor que a gente, cara? Ela não propicia um local, um lugar, um ambiente, onde você não entende direito o porquê, mas que você se sente bem em estar lá. Você se sente bem em estar perto de uma pessoa. Você se sente bem, por exemplo, em se relacionar e se aproximar daquela pessoa. É impossível a IA fazer isso. Então eu aprendi com esse episódio que eu preciso voltar mais para o que torna o meu ambiente propício para o meu cliente achar que existe algo, um sexto sentido, que nem eu e nem você sabemos o que é, mas que faz ele voltar, indicar, promover e defender. Porque não importa o que você faça, cara, não importa. Você vai ter uma legião de pessoas que não gostam de você e uma legião de pessoas que gostam de você. Você só não vai ter isso se você não tiver coragem o bastante de mostrar pro mundo o que você veio fazer aqui. Se você não tiver coragem de chegar pro mundo e falar, eu vim fazer isso aqui. A partir do momento que você bota na mesa, eu vim fazer isso aqui no mundo, você já criou um fla-flu. Pode ter certeza. Ah, não, muito parecido. Ah, não, gostei desse jeito dele. Eu gosto Cara, não importa. Se você colocar na mesa o seu objetivo de vida, o seu propósito, o que você veio fazer, o que você veio conquistar, você vai encontrar haters e lovers. Ponto. Você só não encontra isso quando você fica coado e você não quer viver aquilo do seu propósito. Aí eu volto à resposta anterior. Lembra daquelas pessoas que ficaram com a mão levantada? Que estão há 10 anos engavetando um projeto que nunca fizeram? Às vezes, é porque essas pessoas têm medo de viver esses desertos. Uau. Mas esses desertos, eles servem justamente para você ter certeza absoluta do que você está fazendo. Daquilo que você faz e daquilo que você foi chamado para poder fazer. Exatamente. Porque senão aquilo não existia, o efeito era muito pequeno.
Quanto maior a repercussão de algo, maior é sua missão, cara. Maior é sua missão. Mesmo que seja para reajustar a rota. Mas o barulho, ele é proporcional ao tamanho da sua missão. E você tem que entender isso. Porque senão você pira. Você larga a mão. Muito forte isso aqui. Inclusive, assim, aproveita para você fazer uma reflexão, porque eu acho que a gente está indo para uma reta final de podcast. E eu acredito que o seu principal desafio que está assistindo aqui, cara, é pegar os exemplos, as histórias e aplicar na tua realidade, no teu negócio. Então já escreve no comentário como é que você aplica o que você acabou de ouvir dentro da sua realidade de negócio. E seguindo essa mesma linha, qual que, ao seu ver, é o maior desafio que o Felipe encontra em gerenciar uma marca tão expressiva como essa? Cara, eu tô numa transição muito grande dentro da marca, sabe? Dentro da organização da marca. Por quê? Porque eu tô descobrindo cada vez mais que as ferramentas de execução, elas estão se tornando muito automatizadas. E aí eu tenho uma tese comigo, né? Tô lendo muito. Não tô falando que isso aqui é meu, tá? Mas, assim, uma colcha de retalhos do que eu tenho lido em todos os lugares, do que eu tenho visto acontecer, é que a gente tá entrando numa era, cara, a gente vai perder um pouco essa questão do job description, sabe? Dessa coisa do, essa aqui é a sua função exata. A gente tá entrando numa era onde a gente vai precisar horizontalizar mais. Boa. A gente vai precisar do que eu chamo de prototipadores. O que são os prototipadores? São pessoas que criam protótipos. São pessoas que criam situações, por quê? Porque a execução é tão fácil que ela vira commodity. Então, na verdade, eu tenho que testar o tempo todo novas ideias que eu tenho para eu apresentar uma coisa que realmente funciona. E a gente precisa de mais prototipadores dentro do nosso negócio. Pessoas que o problema, a trava, não é a execução. A trava é você construir algo que realmente muda a vida das pessoas. Então, o meu maior desafio hoje é trazer essas pessoas para dentro. Boa. Por quê? Porque hoje, ou eu tenho pessoas que são extremamente operacionais, você deve viver isso aqui. Fala, não, essa pessoa é boa, mas você tem que falar para ela, ó, vai fazer 1, depois 2, depois 3, depois 4. Porque isso é a cultura. Se você olhar a melhor cultura de gestão, o que é? Criação de processo, não é isso? Sim. Aí chega alguém e fala, não, cara, na verdade você não precisa de gente que vá seguir a risco o processo. Por quê? Porque a máquina segue. Você precisa de gente que crie novos processos. Você precisa de gente que pegue esse processo e melhore. Você precisa de gente que crie, na verdade, uma outra via que nem vai precisar desse processo. E aí? Entendeu? Então, o maior desafio que eu tenho hoje, né, resumindo, para responder a sua pergunta, é encontrar essas pessoas. E essas pessoas, cara, elas não têm horário. Você percebeu que gente boa não tem horário? Não tem horário. Você já percebeu? Você liga e fala, Cavan, bora. Vamos fazer. Não é? Gente boa é assim, velho. E eu testo, eu vou devagar. Sangra contigo. Cara, sangra comigo, come 1 quilo de sal comigo, vai fazer coisa boa comigo também. Se quer falar de trabalho, vamos falar de trabalho. Se quer falar, é isso. E reunir uma legião de pessoas assim é difícil demais. Nossa. É difícil demais. É muito desafiador. Sabe uma coisa que eu tenho percebido, cara? Que tem mudado meu jogo. Primeiro, reconhecer aquilo que eu não sou bom, sabe? E eu tenho algumas competências, mas eu tenho algumas deficiências. E naquilo que eu não sou competente, eu coloco alguém que seja competente no meu lugar. Eu tenho feito isso, sabe? Eu tô aqui em Alphaville desde 2021. Quebrei cabeça pra caramba, apanhei pra caramba, mas cresci muito. E eu tô numa fase hoje onde eu tenho tomado alguns nãos de pessoas que trabalham pra mim. Por exemplo, no gerenciamento financeiro do meu negócio hoje, eu não sou a pessoa que posso falar, posso gastar ou não posso gastar. Eu tenho a Ingrid que fala, amor, esse você não pode, porque eu sou muito peitudo, corajoso. Eu tava falando isso aqui mais cedo com outro colega que tava gravando, eu falei, cara, eu não tenho limite. E aí, acaba que você vai puxando a régua da limitação. Um exemplo, se a tua limitação financeira era 1 milha no mês, quando você começa a fazer o compromisso e pagar, você começa a falar assim, cara, agora eu vou para 1,5 milhão. Então esse negócio vira um buraco sem fim. Sim. E de um tempo para cá, eu tenho passado o comando e o cajado financeiro para a mão de alguém que é muito mais centrada e responsável e menos empolgada, porque eu sou empolgado. Então ela tem falado para mim assim, amor, nós não podemos fazer isso aqui hoje. Esse ano a gente virou o ano e ela falou assim, amor, chega de fazer loucura. Aí na minha cabeça, pô, mas eu preciso empreender, agora é a hora. E eu vou te falar, cara... Quando todo mundo tá com medo, é a melhor hora que tem. Exato. Só que, porra, às vezes eu começo a pensar, cara, eu preciso dar o braço a torcer e reconhecer que algumas coisas eu não sou mais competente. Então, hoje eu trouxe um cara pra cá, que é o Thiago, ele tá aqui assistindo a gente, Thiago Hernani. Ele é um cara que é meu sócio e é um cara que pilota a minha operação. Legal. E pra mim, eu olhei pra ele e falei, você é muito melhor que eu, velho.
Você é muito melhor do que eu. É por isso que você está no lugar que eu não posso ocupar. Então, eu estar rodeado de pessoas que são melhores do que eu é fundamental para que o contexto, o como um todo, funcione. E o que você está falando é exatamente isso. Só que é difícil encontrar, hein? É difícil. Porque cara, de novo, eu volto a dizer, o desenvolvimento de competência, ele não vai ser um problema no curto prazo ainda, cara. No curto para médio prazo. Não vai ser mais um grande problema. Não vai. O problema principal vai ser ambição, grit, que é essa fome. Sim. Da pessoa ter essa coisa, não, eu vou pra cima mesmo, eu vou, não importa o que aconteça, tamo junto, eu vou dobrar a aposta contigo, pode contar comigo, lealdade. Esses são fatores que eles vão ser os limitadores. Eles vão ser os limitadores. E aí você vai ter que criar um filtro pra encontrar essas pessoas pra andar com você. Porque pelo menos um núcleo duro você tem que ter, cara. Você pode ter um nível tático operacional um pouco mais tranquilo, mas o núcleo duro que tá perto de você tem que ser absurdo. Tem que ser absurdo. É o que eu sempre falo. Você pode ver, cara, sucesso deixa rastro. Pega qualquer bilionário, você vai ver que ele vai citar umas 3 ou 4 pessoas que andaram junto com ele, que assumiram a bronca de áreas que ele não conseguia pilotar mais. Você pode ter certeza. E engraçado que você sempre vê também essas pessoas crescendo, outras pessoas crescendo lá dentro, forma outras pessoas, né? Cara, isso me deixou muito... Eu comecei a perceber isso, cara, há muito tempo. Vamos lá, vamos voltar no tempo aqui, sei lá, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu olhava quando saía aquela lista da Forbes, na época, eu falava, cara, o Bill Gates tá aqui em primeiro, mas, cara, tem outros 3 caras da Microsoft aqui embaixo, aquilo lá me intrigava demais. Eu nem lembro o nome deles, mas eu sei que eles eram muito ricos também. Que eles estavam lá nos 10, nos 20. Eu falei, cara, por que acontece isso? E eu pensando, por quê? Como assim? Não é o Bill Gates que é o dono, que é o cara? Por que 3 caras ali que estão ali quase são ricos igual a ele, pô? Não igual, mas estão ali no ranking. Pô. E veio da mesma mesa, né? Veio da mesma mesa. Aí que eu comecei a entender. Foi ali que eu comecei a atinar que, cara, quando esse núcleo duro começa a enriquecer com você, começa a crescer com você, porque esse cara, Darlan, ele não quer ter o dinheiro que você tem. Ele só quer ser honrado. Ele não quer ter o dinheiro que você tem. Porque o problema é o cara que quer ser você ou ter o dinheiro que você tem. Outra coisa é o cara andar com você, saber o que ele tem que fazer, ter a fatia dele e ficar muito feliz com isso. Por quê? Porque ele te honra também. Exato. Essa é a diferença. Porque hoje eu vejo alguns que olham pro que você tem e falam, cara, não, eu quero isso. Ou eu quero isso, ou, pô, eu faço mais que ele, eu tenho que ter mais que ele. Não faz sentido eu andar com ele. O cara não tem desenho de trajetória. O cara não viu como é que aconteceu, como é que foram os momentos difíceis, etc. Entendeu? Tá vendo só a ponta do iceberg, né? Não sabe o que você viveu pra poder chegar onde você chegou. Você pode ter certeza, cara. Geralmente, você vai pegar ali as pessoas que vão estar com você, são as pessoas que passaram momentos de profunda crise contigo. E é engraçado, assim, cara, eu tenho me atentado muito a isso, sabia? Eu sempre enxerguei assim. Eu já convivi em ambientes onde eu fui criticado por acreditar nisso. E eu já ouvi de pessoas que eram próximas a mim, que às vezes até da própria família, falaram assim, para de entregar tudo que você carrega, para de abrir seu segredo. Eu falo, cara, na boa, o meu maior desejo do coração é ver pessoas crescendo comigo. Porque eu acho que, assim, a maior liberdade, a maior prisão, na verdade, é a liberdade que eu te dou. Claro. E você decide continuar preso, ligado, interligado, conectado. E aí, se você começar a observar, cara, o cara só é próspero de verdade, você quer saber se ele prosperou, é quando você olha as pessoas que estão com ele. E a gente vê muita gente que cresce sozinha e vive uma visão de um império onde só ele pode, só ele cresce. É como se todos os rios e afluentes aguassem no mar dele. Como é que eu vejo se o cara prosperou mesmo? Porque eu começo a ver quem tá do lado do cara. Quando você começa a ver que tem mais gente crescendo lá, esse cara é diferente. E isso nos dias de hoje é raro. Raro por quê? Primeiro, esse filtro de buscar as pessoas que tá na mesma frequência, que pode, às vezes vai te confrontar. Sim. O melhor pra estar do seu lado é o cara que não concorda com tudo que você fala, não fica alisando. Imagina, se todo mundo tivesse do lado do Felipe, ficasse bajulando o Felipe. Cara, tem gente que vai ter que falar aquilo que você não tá ao fim de ouvir. Com certeza. E esse cara tem que ter perto. Mas não basta só te confrontar se eu não achar o caminho, porque toda hora também vem um cara e te aponta o problema. Lógico. O problema é esse. Cara, deixa eu te falar, problema eu já sei mais que você, eu quero a caminho. Engenheiro de obra pronta é o que mais tem, né, velho? Agora, quem é que tá disposto? Exato, agora quem tá disposto, de repente, a falar, cara, tô vendo o problema e eu quero te ajudar na solução, não sei qual é, mas eu tô do seu lado. Tô aqui. Então, esses tempos de crise, qualifica as pessoas. E oferecer caminhos também, né, cara? Exatamente. Porque o solucionador de problema... Porque, assim,
Existe a pessoa, cara, que é a pessoa mais pedida no mercado, que é o encantador de cliente e o solucionador de problema. Se você junta essas duas características, cara, você é imbatível. É verdade. Se você é um encantador de cliente e solucionador de problema, cara, você Vira tem uma máquina. 90%. Você é uma máquina. É. Você é uma máquina. Você vai ter alguém para gerir aquele negócio, mas você é uma máquina. É isso. São duas características que são absurdamente bem recompensadas pelo mercado. Agora, se você é assim e você tem uma pessoa que só aponta problema, cara, o seu grau, a sua fonte de solução de problema não é nem esgotável. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Felipe, qual a habilidade mais importante que o empresário precisa dominar e por que essa habilidade tem que ser venda? Cara, sem essa é a pergunta enviesada. Cara, Manuel, se você não vende, você não tem o que administrar. Você não tem como se posicionar, você não tem como mudar a vida das pessoas, o seu impacto na vida das pessoas é menor. Quando você vende pouco, seu impacto é pequeno. Ah, Felipe, mas e os programas sociais? É venda, só não tem dinheiro envolvido. Vende uma ideia. Essa ideia se propaga, foi muito vendida e aquilo dá muito certo, só não teve relação de dinheiro. Até no meio social, até numa ONG. Então, quando você tem muita venda, o que acontece? Você faz com que a roda gire para que todo o resto continue impactando o máximo de pessoas possíveis e alimentando todos os setores. Então, assim, para mim, cara, é como se... Assim, você consegue ficar sem comer durante um tempo, você consegue ficar sem cortar o cabelo, sem tomar banho, você sobrevive. Mas vender não vai. Mas vender não vai. Aí por isso que eu falo que é o pulmão. Você não consegue ficar sem respirar muito tempo, né, velho? Eu falo assim, às vezes, ó, eu tô, sei lá, fazendo uma palestra, gravando um conteúdo, e eu viro e falo assim, cara, se é do tamanho de suas vendas, seu carro, sua casa, seu saldo bancário, e dói ouvir isso. Às vezes o cara tá falando assim, vai vender, rapaz, você melhora. Porque, meu irmão, o caminho mais rápido e prático é vendendo. Eu te falo, a minha história, eu comecei vendendo pano de prato, velho, na rua. Eu tinha 12 para 13 anos, vendia pano de prato em Goiânia. Meu pai e meu irmão, na rua, de porta a porta, no semáforo. Mas eu podia até hoje vendendo. Então não é só vender, é saber o que vender e para quem vender. Sim. Agora, quando você desenvolve a habilidade de vender, é o caminho mais rápido. Você não precisa de curso superior para você poder vender. Eu não falo as palavras todas certas, eu não tenho formação superior. Mas eu aprendi a me comunicar e aprendi a interpretar o que a pessoa precisa. Naturalmente, venda é isso. É quando eu entendo o que você quer e o que eu posso te entregar baseado no que você quer. Com certeza. Quando a venda é isso, cara. Quando o cara não entende venda, é desvendar algo. Exato. Então o cara não compra quando ele tá vendado. Ele, pô, não tô enxergando. Quantas pessoas... E eu sempre falo assim, o desafio não é vender para quem quer comprar, é vender para quem não sabe que pode ou que precisa. Porque a venda só acontece quando o cliente entende que quer e o querer dele está fundamentado geralmente no precisar e no poder. Quantas pessoas de repente não compram mais porque acham que não podem? Então eu tenho que ter clarificação nas soluções financeiras que eu gero. Quantas pessoas não compram porque acha que pode, mas acha que não precisa? Então eu preciso mostrar pro cara que ele precisa. E tem um ponto importante nisso que você está trazendo aqui, que é o seguinte: se você for vender para quem tem 100% de consciência de que quer comprar, de que tem aquele problema, você vai vender para 5% do seu público. 3%. 3%. 3%. O 3% resto, tem cara, interesse. exatamente, 97% é gente que nem sabe que tem aquele problema. Exatamente. O cara ou sabe que tem aquele problema, não tem noção que tem a solução. Ou seja, então é muita gente brigando por uma coisa muito pequena, né, cara? É um mercado desse tamanhozinho aqui, ó. Agora, se você vai pro outro mercado, aí você vai pro Oceano Azul. Sim. E quando a gente entende que o cliente só compra quando ele percebe isso, aí eu sempre falo o seguinte, o desafio não é vender, é mostrar para ele que ele precisa comprar. É dolorido, mas a verdade é essa, cara. Quando tu tem um produto bom, ou tu é bom no que tu faz, não preocupe em vender. Torna-se conhecido. A venda é consequência. Eu vou além. E isso, nem todo mundo interpreta isso com maestria, mas, cara, na minha percepção de venda, e é uma habilidade que eu desenvolvi, quando eu vendo isso, quem pode comprar tem que ser grato. Porque eu poderia não vender. Exato. Pô, se tu tá tendo a chance de fazer teu dinheiro pagar isso, cara, que bom. Porque eu sei o que eu posso gerar. Então, se você que trabalha com venda, acredita no que tu entrega, acredita na transformação que você gera, o seu desafio não é ficar fazendo oferta. É só mostrar para esse cara, que pode ser o cliente, o que você tá enxergando. Com certeza. Porque a venda vai acontecer, cara. Ela é um caminho natural. E outra, a venda é uma relação de confiança entre as pessoas, isso todo mundo sabe, mas também é uma relação de honra. Opa! Então,
quando você honra a pessoa que você vendeu e a pessoa que comprou também te honra, por quê? Porque ela teve um benefício claro sobre aquilo que ela comprou, aí você constrói relações de verdade. O problema é quando uma relação, uma parte da relação, ela fica muito desequilibrada. Ela percebe, cara, levei gato por lebre, putz, isso aqui não faz sentido, meu Deus, fui enrolado. É aí que tá o problema. É aí que você tem que resolver e equilibrar de novo para aquela relação de confiança se tornar perene. E sabe o que é interessante? Você falou de 5%, 3% aí. O cara que quer comprar, e essa é uma grande realidade, pode ser que esse seja o maior problema do empresário que não tem esse entendimento. Você falou de 3%, 5%, certo? Quando a pessoa não tem entendimento que o desafio dela não é vender para esse cara que está consciente, e sim para o cara que não tem consciência, só que quando ele se escraviza em vender só para quem já quer comprar, o cliente quer comprar, quando ele bate na porta te procurando, ele não quer comprar com você. A gente vive a era da informação, cara. O cara quer vantagem. Eu costumo dizer o seguinte, vender para quem quer comprar não te faz um vendedor, te faz um tirador de pedido. Sim. E o cara que quer comprar, ele quer pagar mais barato. Então, quando eu vendo só para quem já quer comprar, eu tô só encurtando minha margem. Porque ele não vai comprar com você porque você é mais bonito. Ele quer comprar porque quer vantagem. Então, ele quer pagar mais barato, ele quer melhorar o parcelamento, ele quer empurrar uma troca. Então, quando você começa a conscientizar quem não sabe que pode ou que precisa, naturalmente você ocupa um valor diferente do cara que tem consciência. Então, você costuma vender mais caro. Agora, o cara que não tem, o cara que está preparado, querendo, amigo, com a internet. É poderoso isso, hein? Porra, eu vendi imóvel em 2008. Naquele tempo, meu irmão, não tinha internet como tem hoje. Quem usava os portais era até criticado. Cara, era muito da referência. Então, vou comprar porque o Felipe falou para comprar. Hoje não, cara. Hoje não tem fidelização. O cara é fiel ao bolso dele. Então, se eu ficar preso muito no número, eu nunca vou conseguir aumentar minha margem. Então, eu preciso conscientizar. Por exemplo, por que o teu grupo cresceu tanto e se tornou a potência que é? Não é porque faz o que faz, cara. Porque fazer o que faz, alguém está pagando. E toda vez que você coloca em xeque algo que eu me disponho a fazer, querido, vai ter sempre alguém fazendo o que você faz melhor do que você, mais barato que você. Então tem diferenciais que vai te colocar numa posição que faz o teu comprador pagar mais caro por isso. Se você for na Bíblia, nós falamos de diferenciação. Se você vai à luz da Bíblia, cara, a Bíblia dá um segredo de venda poderoso. A Bíblia diz o seguinte, ó: no fim dos tempos o amor se esfriaria. Quando você falou de diferenciação, tudo que você entrega de forma subliminar tem a ver com amor. O que faz a pessoa comprar com você, recomprar e te recomendar é o quão especial ela se sente quando compra o que você tá vendendo. Com certeza. É a percepção de valor que está entrelaçada naquilo que tem a ver com o propósito. Agora, quando não se percebe isso, eu fico tentando a todo tempo uma briga de foice por um lugar no mercado. E aí, meu irmão, naturalmente a tua margem só vai diminuir. Exato. Pra gente poder encerrar, eu vou te fechar com 2 perguntas. A primeira delas é o seguinte, eu quero que você olhe para aquela câmera ali, ó. Nesse exato momento, passaram-se alguns anos, o Felipe chegou aonde ele gostaria, conquistou o que ele planejou, só te resta mais um momento. E esse momento é aquela câmera com pelo menos umas 100 milhões de pessoas ouvindo de você sua última mensagem. Que mensagem seria essa? Forte. Eu acho que eu falaria para todas as pessoas que estão me assistindo, as 100 milhões de pessoas, né? Eu falaria que, no fim, o mais importante foi aproveitar o caminho. Porque a gente fica muito frustrado quando o resultado não vem. A gente fica muito frustrado quando a gente acha que a gente coloca energia em algo que não recompensa a gente à altura do que a gente cria expectativa. Mas a gente esquece que a maioria do nosso pacote de felicidade tá na jornada, tá no caminho, tá na construção, tá nas pessoas que você vai encontrar, até nas suas decepções, onde você vai aprender muito. E a gente esquece desses momentos. Esses momentos eles ficam muito fugazes, porque a gente tá muito preso ao resultado, a gente vive muito no futuro, a gente tem uma ansiedade muito grande. Então a mensagem que eu daria para essas pessoas, como experiência própria, não só hoje, daqui a 10 anos, ou voltando 10 anos, seria essa: que a gente precisa fechar os olhos e tentar aproveitar ao máximo o caminho. Boa. E o presente. Boa.
Eu acho que esse foi o grande ensinamento que eu tive. Parar de ficar preso na linha de chegada, né, cara? Curtir o momento, né? Porque se você fica muito preso no passado, você fica muito depressivo. Se você fica muito preso no futuro, você fica muito ansioso. E o presente é um lugar muito difícil de você ficar. Você tem que se confrontar o tempo todo, né? Você não vai ficar criando conjectura e nem lamentando algo que passou. Ou saudosista por algo que você queria que voltasse. Então o presente é um lugar que é o último lugar que a gente escolhe ficar. Uau. E eu acho que na minha perspectiva é o principal local que a gente deveria cultivar no nosso dia a dia. Uau. Eu acho que é isso. Eu acho que eu deixaria essa mensagem pro mundo, assim. Muito bom. Felipe, cara, eu preciso dizer que você tem uma energia muito forte, cara, sabia? De verdade. Eu nunca falei isso pra ninguém aqui. É a terceira gravação que eu faço só hoje. Mas você tem uma energia diferente em você. Pô, obrigado, você transmite algo diferente. Você carrega uma frequência muito forte em você. E eu aprendi muito contigo, cara. Espero que você que tá assistindo também tenha aprendido bastante. Muito contigo, cara. Aproveita, inclusive, pra você poder se inscrever no canal, compartilhar para mais pessoas. Eu quero saber como é que as pessoas acessam o Felipe hoje. Qual que é a rede social? Quais são os canais que você usa? Claro, o principal canal que eu uso hoje é o Instagram, né? Que é @felipepacheco.nb, né? De Natália Beauty, NB, felipepacheco.nb. E, cara, eu tento compartilhar conteúdo lá com as pessoas, converso com todo mundo que chega. Nós temos o nosso evento também, que é o Power Beauty, que é um baita evento que a gente faz para empresários da saúde, da estética, wellness, beleza. Enfim, é muito poderoso. E a gente tá tentando, cara, ao máximo colocar na cabeça das pessoas que a jornada é importante, mas que a gente mora dentro da nossa cabeça. Então, se você se enxergar como um trocador de horas, você vai ser um trocador de horas. Se você se enxergar como um multiplicador, você vai ser um multiplicador. Uau. Se você se enxergar como uma pessoa que reina no ambiente que você tá, você vai se enxergar e você vai ser um reinante. Então, assim, eu acho que a gente tem uma missão muito grande, eu sinto essa missão em você também, que é uma missão de conscientizar as pessoas de viver melhor dentro da própria mente. Exato. Né? Porque a partir dali o resto é uma consequência. Tudo começa aqui, né? É uma consequência. Então, eu acredito nisso. Então, se eu puder contribuir com as pessoas que estão assistindo Com certeza a gente, pode. Eu vou ficar muito grato. Com certeza pode. Eu quero deixar aqui, vou quebrar o protocolo, quero te fazer um convite. Eu faço pelo menos 2 vezes ao ano um evento oficial com o meu grupo de sócios do The Club. Legal. E eu gostaria muito de ter você no nosso palco, cara. Claro. Eu quero que as pessoas bebam dessa fonte aqui, ó. Claro, vai ser um prazer. Já tá. Eu sei que vai te adicionar no Instagram e tudo mais, mas, cara, a energia que você carrega é diferente. Você tem uma frequência pesada e eu tenho certeza que você é dom de Deus em você. Obrigado pelo seu tempo. Sei que você é um cara super corrido. Eu que agradeço. Muito obrigado. Se dispôs a vir aqui cooperar. Muito bom estar aqui. Muito leve, muito tranquilo. Energia boa também. E a gente tá aqui para isso, né, cara? Eu acho que esse é o grande objetivo, é compartilhar, contribuir, fazer com que as pessoas tenham as mesmas... O mesmo acesso que a gente tem, né, à nossa mente, às nossas companhias. Eu acho que a gente tem que incentivar cada vez mais pessoas a terem isso também. Com certeza. Felipe Pacheco, esse foi mais um Brasil que Vende. Eu desejo a você que chegou até aqui, copie esse link, joga nos seus stories, compartilhe com mais pessoas. Se você conhece empresários que precisam dar certo nos seus negócios, lembre que só tem um caminho. É fazendo o nosso Brasil que funciona, é o Brasil que vende. Obrigado, irmão. Valeu, tamo junto, abraço.